Boa noite, irmãos. É sempre muito bom voltar a essa casa, ter os amigos, né? Amigos de doutrina, que há tanto tempo a gente conhece e que faz parte do nosso dia a dia. Somos espíritas e somos cristãos em todos os lugares, não é só na casa espírita, né? Isso a gente tem que sempre deixar enraizado dentro de nós. E sempre falar que a pessoa que aqui vos dirige a palavra é o mais necessitado, porque é o que teve que aprender mais, teve que se instruir um pouco melhor para que a gente conversasse. À noite, o assunto é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E esse livro, ele trata da moral do Cristo. E a moral é tão importante hoje para os nossos dias, né? Parece que a gente perdeu um pouco dos valores, parece que a gente vai deixando as coisas fluírem e a gente vai, às vezes, num ritmo vicioso e se vicia. Mas, infelizmente, o vício é algo que nos castra, que nos coloca para baixo. Então, nós temos que nos abastecer de fontes seguras de virtude, né? De coisa boa que nos abastece o ser e edifica a nossa vida. Para que nós tenhamos uma vida mais plena e convicta no caminho do bem. Então, hoje o assunto é do capítulo 17, Sede perfeitos. E nós pegamos a primeira parte, ela tem várias partes aqui, nós temos o homem de bem, bons espíritas, parábola do semeador, e tem a instrução dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Nós vamos falar da primeira parte, que é caracteres da perfeição. E o que nos fala aqui o caracteres da perfeição? Caracteres nós sabemos que é um símbolo, uma letra, um número ao qual se expressa, né? Então nós vamos ver o que diz aqui o Evangelho sobre isso. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque senão aqueles que vos amam, que recompensa isso tereis? Fácil amar quem a gente ama, né? E a indiferença? Será que a gente está aberto a isso? Será que nós já começamos a despertar o nosso outro lado? Fica no ar, fica o pensamento. E se vós não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não fazem tão bem? E os pagãos a gente sabe que eram aqueles que cobravam os impostos na época dos romanos, que eram malquistos, né? Porque cobravam, impostos abusivos. E aquele pouco sustento que às vezes a família tinha, iam lá e sugavam tudo. Então eram muito mal vistos. Sede, pois, vós, outros, perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. E isso está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, 46, 47 e 48. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa introdução. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir uma perfeição absoluta. Será que isso é possível? Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornasse-lhe-ia igual o que não é admissível. Porque a gente sabe que nós somos imperfeitos. E por que nós somos imperfeitos? Porque ainda está muito acerbado dentro de nós o orgulho e o egoísmo. E no nosso Pai não tem isso. O Pai é o dono de toda a criação. Nós somos só criaturas pequenas, cheias de dificuldades, cheias de defeitos,
tropeçamos sempre na primeira pedrinha que botam na nossa frente. Às vezes a gente olha um volume de situações e a gente já se agarra na primeira, porque somos imediatistas, né? Pensamos rápido, queremos tudo para ontem, mas se esquecemos de buscar a essência. E aí ficamos naquele mundo engendrado em situações difíceis. E quem de nós não tem uma dificuldadezinha? É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela ao qual a humanidade é suscetível e mais próxima da divindade. Em que consiste esta perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em suas mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as virtudes, de todas as qualidades ao qual nós temos. Será que nós já temos bastante qualidades? Será que nós estamos buscando essa perfeição ao qual nós podemos trilhar, que é o caminho do bem? Nós já estamos compartilhando no nosso dia a dia? É um momento de muita reflexão, porque nós já estamos, por assim dizer, vivenciando melhor essa pandemia, sabendo melhor essas questões, e não foram poucas. Quantas dificuldades passamos, não é verdade? Quantos momentos de tristeza, quantos momentos de dúvida, quantos momentos de falta de fé. E nós vacilamos muito. As síndromes de pânico aumentaram, as depressões, então, nem se fala. Os distúrbios psicológicos, as crianças ficaram abatidas, com medo de sair de casa e poder abraçar os seus amiguinhos. O colégio ficou confuso. Tudo, as casas espíritas, as igrejas, os templos se fecharam. Até conversando com o Luiz, essa casa ficou 1 mês e meio só fechada. A nossa casa ficou 1 mês só. E nós seguimos em frente. Mas não foi poucas os medos, não. Foram desafios. Mas cada um teve que dar o primeiro passo para alcançar o quê? A perfeição. Porque nós sabemos que hoje em dia nós já podemos fazer certas coisas, mas nós não estamos livres de pandemia alguma. Nós não estamos livres da maldade. E seria muito oportuno a gente se lembrar também do último livro do Divaldo, né? No rumo do mundo de regeneração. Eu acabei de terminar de ler, e é muito importante para a gente saber o que é essa pandemia, de onde veio, para onde foi, para que se deve. Muitas vezes a gente está passando uma oportunidade e não sabe nem para quê. Então é bom a gente ir pesquisar, e tem um bom estudo também no YouTube que fala desse livro, em várias partes, para a gente aprender a estudar como é o Evangelho. E como é que a gente está lidando com essa questão da nossa virtude? Será que nós, no nosso grupo espírita, na nossa casa espírita, lá na nossa casa, nós cultivamos bons hábitos? Ou deixa a vida me levar, deixa de qualquer jeito? Isso daí cada um é por si, os filhos já estão criados. A gente às vezes se lembra que filho é para sempre, né? Pai é para sempre, mãe é para sempre. A minha mãe e meu pai, o pai tem 89, a mãe tem 85, a mãe chama de Serginho. Eu tenho 56. Então esse carinho a gente não perde, porque a gente sabe que é aquele carinho de mãe. Mas sabe quando é que a gente dá valor para a mãe e para o pai? Quando a gente vira pai e mãe. E é tão bacana a gente dividir, porque a gente às vezes falava, por que meu pai não fez aquilo comigo?
Aí quando tu és o pai, aí o filho vai te perguntar, pai, por que tu não fizesse aquilo comigo? E aí o teu pai dá aquela risadinha aí, como é que tu resolve essa questão? Né? Se colocar no lugar do próximo. E como é que nós estamos lidando? Porque o que da questão é que nós já vimos que amar aqueles que nos amam é fácil. E aquele que dá aquela espetadinha na gente, como é que é? Como é que é viver com ele? Como é que é conviver com esse desafio? O Cristo aqui nos fala sobre caridade na maior acepção que pode ser feita. E isso o que está querendo dizer? Benevolência, indulgência, né? Uma prática tão importante, perdão das ofensas. Porque isso é importante. Só assim que daí nós começamos a fazer a relatividade do homem de bem. Ser um bom espírita é ser um bom cristão. Está aqui também. E aí, será que nós já estamos bons o suficiente para lidar com a indiferença? Agora, quem realmente é bom? Porque Jesus, assim que era procurado, olha, Jesus, muito obrigado, como você é bom. Nossa, ele dizia, bom, eu não. Bom é Deus, nosso Pai que está nos céus. Mas nós, com o nosso egoísmo e com o nosso orgulho, o que acontece? Nós nos inchamos. Oh, eu sou bom, sou eu que abro a casa espírita, porque sou eu que limpo o chão, sou eu que determino as luzes, eu sou o cara que chega sempre primeiro. Pensando de verdade, quando você veio a primeira vez nessa casa aqui, ou em qualquer casa, e se determinou a ser um voluntário, depois que você passa de ser um voluntário, opa, compromisso. Você já é mais um. Então você não é mais voluntário, você faz parte. E é essa a questão. Será que nós já estamos fazendo parte da nossa comunidade, da nossa família? Hoje também a gente enterrou um sobrinho de 34 anos, o Alfredo. Ele desencarnou ontem, estava também com dificuldades, morador de rua, há 16 anos. E aí, ele morava na pracinha da frente da nossa residência. Estudou, colégio pago, mas chegou num momento da vida que não quis mais. E não foram 1, 2 ou 30, ou perdemos as contas de quantas vezes foi internado. E hoje, o nosso pensamento é o seguinte: graças a Deus que a gente nunca desistiu dele. Porque quando fecha os olhinhos, irmão, aí dói. Aí vem realmente a dor daquilo que você poderia ter feito e não fez. Daquilo que você poderia ter se colocado no lugar dele. Ele foi um aprendizado e é um aprendizado. Sabe por quê? A gente às vezes não se coloca também no lugar de um irmão desse. Poxa, mas ele teve condição? Teve. A família podia, ele podia. Minha irmã adotou ele, a minha irmã já é desencarnada. Então ele perdeu um pai e a mãe 2 vezes. Por que eu digo isso? Porque ele tem mais 2 irmãs. E as 2 irmãs já têm família, já estão evoluindo. Poderiam também fazer igual a ele, se abandonar, já que meu primeiro não quis me assumir, minha mãe e meu pai faleceram. Então, quer dizer, eu perdi 2 pais e 2 mães 2 vezes. Mas quando a gente encontra Jesus, a gente sempre tem um companheiro do lado. É isso que a mensagem da noite quer dizer. É se ver dentro da dificuldade e tentar fazer o melhor. Nós já sabíamos
porque ele iria desencarnar em situação muito precária. Então, nossa vigilância foi mais frequente. Internava aqui, ele fugia aqui, nós pegávamos ele lá, e aí depois pegava ele no hospital, aqui do regional, e saía do regional e ia lá para a Passarela, e assim por diante. Foi uma dificuldade absurda. Há de quem olhasse, nossa, por que uma família dessa deixou ele chegar a esse ponto? Por que a gente não faz outra pergunta? Por que ele, com uma família dessa, ele chegou a esse ponto? Puxa, se você tem todas as oportunidades, é a mesma coisa que você se abastecer do Pentateuco Espírita. Gente, nós com tanto ensinamento e a gente ainda está cometendo os mesmos erros? Depois dessa pandemia que nós já estamos finalizando, nós continuamos a não ouvir o nosso próximo? Como é que a gente vai amar a indiferença? Como é que a gente vai chegar e ver aquele irmão já no caixão e dizer para ele, graças a Deus, até o último segundo, porque a médica dele disse, olha, não se preocupa, porque ele não sente dor. E ela sabia que ele era de rua. Mas ela falou, na sua dignidade médica, qual era a religião dela? Pouco importava, porque ela era um ser humano. E ela disse, para mim, ser rico ou ser pobre aqui dentro é o mesmo tratamento. E ele recebeu o melhor tratamento. Mas não tinha mais como aquele corpo rejeitar aquela sucessão de dificuldades ao qual eles tinham se colocado. E aí, como é que a gente ama quem não quer se amar? Amando. Todo o tempo e o tempo todo. Porque aí você começa a fazer a diferença. Aí você começa a ter os caracteres da perfeição em sua vida. Aí você começa a realmente ser um cristão. Na nossa casa espírita, nós temos lá, eu acho que tem 3, 4, 5 advogados lá, e eles todos trabalham nisso. E olha, eles contam assim, como o Espiritismo me ajuda na hora de tomar decisões. Porque é difícil. Eu falo a mesma coisa. Nós temos uma empresa que é de locação. E é a mesma coisa na hora de você assim optar. Nós ficamos no meio de evento 1 ano e 8 meses com a empresa praticamente parada. Sabe qual foi o dia mais difícil? O dia que metade da equipe a gente teve que conversar e tirar. Por que foi 2 dias terríveis? Mas é ali que a gente tenta fazer o melhor. Imaginem um funcionário de 28 anos de casa, 29, como nós tínhamos. E você dizer para ele, se você ficar, eu não posso garantir o teu futuro. Porque eu também não sei o que vai dar do nosso. E ele assim, não tem problema. Eu não ganho nada, mas eu gostaria de permanecer aqui. Aí eu assim, não é assim que a gente vai resolver essas questões. É com cabeça erguida. Se nós voltarmos, vocês voltam também. Mas saber que aquele momento foi crucial. As dificuldades não cessam, irmãos. Se você tem um filho drogado, se você tem um irmão que está para lá e para cá, não desista dele. Mesmo que pareça que ele desistiu dele. Então, amar essa dificuldade é se colocar. E se fôssemos nós, vamos reverter o papel. Será que a gente não gostaria? E se eu disser para vocês que nós, todos os dias da nossa vida, tem alguém do nosso lado nos pegando no bracinho porque a gente adora dar um desvio na curva? A gente adora titubear na hora que a gente precisa? E esse amigo é Jesus? Será que a gente acha que Jesus sai da nossa vida? Não, nós é que saímos da vida dele. Então, quem tem a intimidade de conversar com seu mentor amigo, eu tenho uma mentora. Puxa, mas Sérgio, como é que tu descobriu? Amigo, há
A situação de bons espíritos é sutil. Perceba a sutileza, o aroma, o cheiro da fragrância. Eles têm sempre um jeitinho de aparecer na nossa vida. Mas sem tirar o nosso livre-arbítrio. E aí eu converso, nossa, um dia desse estava bem para baixo. Sabe aquele dia que está todo mundo meio para baixo, está se escorregando no banco? E ultimamente não foi poucos dias, né? Acho que foram bastantes dias que a gente passou desse jeito. E eu cheguei no carro assim, esperando na sinaleira. Engraçado, nunca mais senti a presença. E sabe o que me veio ao ouvido? Olha, eu estou sempre aqui. Tu é que nunca estavas dentro de ti. Então, realmente, nós precisamos voltar para as nossas bases. O caracteres da perfeição, nós precisamos assumir o nosso lado de imperfeitos, mas em busca de uma perfeição contida no caminho do bem. É difícil, não estou dizendo que é fácil, mas é com as pequenas coisas que a gente começa. Lidar com as pessoas que te servem. Já pensamos quantas pessoas nos servem por dia? A pessoa que faz o pãozinho da padaria, o entregador de leite, o carro que abastece o supermercado que a gente vai lá e compra, a loja de construção, o posto de gasolina, o carro, o mecânico, o enfermeiro, o médico, né, que foi tão necessário nessa época, a casa espírita com a sua equipe aberta, limpa. Já observamos quantas pessoas nos servem? São tantos anônimos que nos servem, que nos botam tudo à nossa disposição, que a gente já deveria se sentir assim, nossa, como eu sou importante. Nós já nos sentimos importante porque vocês são importantes. Para a família de vocês, para o amigo de vocês. Até parece que naquele momento, onde aquele irmão que está na rua não tem amigo nenhum, ele tem um cão. E ele compartilha do pouco de comida dele com o cão. E olha que às vezes o melhor pedaço vai para o cão. Será que nós estamos compartilhando do nosso melhor pedaço com o nosso irmão? A reflexão da noite é sobre sermos cristãos. Vivenciar com Cristo. Trazer no nosso dia a dia a luta de tirar daqui e colocar na prática. Livro não se fica na prateleira. Ele pega, esse aqui é um livro que eu peguei lá da nossa casa, está novinho, está até cheiroso. Mas o meu Deus do céu, ele é surrado. Porque dá uma dificuldade. Vamos ver o que quer dizer. Vamos aprender um pouco mais. Vamos ver qual é o caminho. Não sejamos imediatistas. Pensemos mais. Já percebemos como é que é o formato do nosso corpo físico? 2 olhos, 2 ouvidos, 1 boca. Para a gente ver 2 vezes, ouvir 2 vezes, e aí só se expressar na hora que tiver certeza. Quantas palavras nós temos derramado para irmãos que a gente não recupera mais? A amizade, a incompreensão, a intolerância. E hoje o Cristo vem falar justamente da benevolência, da indulgência, da paciência. Olha o trânsito aí nos requerendo, né? A nossa paciência. Irmãos, você não é o mais importante do trânsito, você é só mais uma pessoa. Tem muita gente também cheio de problemas. Muitas vezes a gente se esquece disso. Ah, não, eu vou dar essa furadinha aqui porque eu estou com pressa. Só você que tem pressa. Só eu que tenho pressa. O resgate da noite é para a gente entrar de novo dentro de nós.
E saber quanto é importante a gente estar dentro de nós, porque nós precisamos nos amar. Amar do jeitinho que somos, mas não procrastinar a nossa evolução. Fazer hoje o que temos que fazer. Mas contidos no Pentateuco Espírita, juntamente com Jesus, juntamente com essa espiritualidade amiga, nossos mentores, quem quiser anjo da guarda, eles estão sempre ao nosso lado. Agradecendo sempre a atenção dispensada pela oração da noite, né, pela fala da noite. Agradecendo a esses irmãos que nos convidam a essa casa. Para nós é um prazer estar aqui novamente, rever novamente os amigos. Que essa palavra da noite sirva para vocês como serve para mim no meu dia a dia e que a gente possa ser um pouco melhor assim que sair daqui. E que a gente não descambe, como é falado na gíria, ou saia do prumo assim que uma dificuldade. Você, nesse momento, pense em Jesus. Como é que Jesus faria? Como é que Maria faria? E aí, com certeza, nós vamos chegar um pouquinho mais à perfeição. Muito obrigado, uma ótima noite.